Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a professora tá aqui, tá? Pra gente ter uma aula de português no nosso livro 3, tá bom? Vá lá, pegue seu livro e acompanhe a aula junto comigo, tá bom? Então, está aqui o nosso livro 3, tá? Olha aqui, ó. Hoje o nosso capítulo 1, ele fala do quê? Sobre o nosso lugar no mundo, tá bom? Vocês já vão ver. Olha, aqui é o nosso livro, tá bom? Pegue lá o seu livro e vá para a página 2. Aqui na página 2, o que que você tá vendo? Olha, você tá vendo um planeta, né? Dá para perceber aqui, ó, planeta Terra, tá? E várias pessoas, olha, deu para ver? Várias pessoas que o quê? Que compõem o nosso planeta Terra, tá bom? Olha aqui. Aqui a gente vê uma menina ruiva, com a pele mais clarinha. Aqui a gente vê o quê? Um menino todo, o quê? Agasalhado, com agasalhos, como se ele estivesse no frio. Aqui a gente vê a menina com a pele mais escura, cabelos cacheados. Aqui branco, aqui branquinha de olho que usa óculos, tá? E cabelos pretos, tá bom? E o que que o nosso capítulo vai falar para a gente hoje? Ele vai falar um pouco sobre o nosso sistema solar, tá? Ou chamado também o quê? Planeta Terra, tá bom? Aqui na página 3, vocês vejam mais pessoas, tá? Mais crianças aqui, ó, tá bom? Ou seja, eles estão abraçando o mundo, abraçando o planeta Terra. E aqui você vê as estrelas e a Lua. Aqui embaixo tem o quê? Algumas perguntas para fazer para vocês. Você tem o seu lugar no mundo? E aí, é resposta o quê? Pessoal, você tem o seu lugar no mundo? Sim, aluno, você tem. Você é o quê? Você é criança e você é o quê? Estudante, filho, tá bom? Então, você tem um lugar no mundo. A segunda diz: como é o lugar em que você mora? Aí você vai responder com o papai e a mamãe aí, tá bom? Como é o lugar que eu moro? A terceira diz: você conhece pessoas que moram em outros lugares? Aí você vai lembrar se já conhece alguma pessoa que mora em outros lugares ou até mesmo em outro país, tá bom? Como é o nome do nosso país que a gente vive? Brasil, tá bom? Então, se você conhece, depois você me fala se você conhece, tá ok? Aqui a quarta vai dizer assim: você sabia que o planeta Terra é a casa de todos nós? Sim, é a casa de todos nós, tá? Porque a gente vive o quê? Em um só planeta chamado Terra, tá ok? A última, bem aqui, diz: quem são nossos companheiros da vida no planeta Terra? Quem são os nossos companheiros na vida do nosso planeta Terra? São o quê? A nossa família, tá? Os nossos amigos, o nosso professor ou professora, tá bom? Então, todos que a gente o quê? A gente convive, né? Algumas vezes, de vez em quando, a gente o quê? São os nossos companheiros de vida no planeta, tá bom? Agora você vai lá na página 4, que vai que ver este lindo texto aqui, tá bom? Lá na página 4 vem o título do texto. Como é o título do texto? O título do texto é esse que tá bem aqui, tá? Centralizado. Como é? Tá dizendo assim, ó. Por que o Sol e a Lua vivem no céu? É uma pergunta, tá bom? Por que o Sol e a Lua vivem no céu? Aí eu vou ler com vocês, tá? Acompanhem aí da casa de vocês. Há muito tempo, quando os dinossauros nem existiam, o Sol era casado com a Lua, tá? Olha aí, o Sol era casado com a Lua e eles viviam na Terra.
A água também vivia na terra e os três eram grandes amigos. Todos os dias o sol visitava a água, mas ela nunca o visitava. Indignado com a atitude da água, o sol perguntou-lhe o porquê de nunca ser visitado. A água respondeu que não visitava o sol porque a casa dele não era grande o suficiente para receber a ela e a todos os seres que nela viviam. Se quiser a minha visita, construa um galpão grande, bem grande, enorme, pois são muito numerosos os seres que vivem comigo, disse a água. O sol prometeu construir um enorme galpão e, em seguida, foi encontrar sua mulher, a lua, para contar-lhe a promessa feita à água. Assim, no dia seguinte, começou a construir um grande galpão. Quando o galpão já estava pronto, convidou a água e todos os seres que nela habitavam para visitá-lo. Quando a água chegou, perguntou se o sol estava certo da sua decisão. Ele disse que sim. E a água, então, começou a fluir, acompanhada pelos peixes e por todos os animais aquáticos, tá? Então, o que a gente vê aqui nessa primeira parte do texto? Que o sol, ele era casado com a lua e eles viviam na terra. E a água, o que nunca ia visitar o sol, porque a água, ela é o quê? Ela é enorme, né? Ela não tem fim. Então, a água dizia que para o sol, para ela visitar o sol, ele tinha que fazer o quê? Um galpão bem grande, enorme, enorme. Tá bom? Continuando a história aqui na página 9 agora. Aí vai dizer assim: quando a água já estava na altura dos joelhos de um homem, voltou a perguntar ao sol: está seguro, amigo sol? Posso continuar? Sim, ele respondeu. À vista disso, a água entrou mais e mais, mais e mais. Quando a água estava na altura da cabeça de um homem, ela tornou a perguntar ao sol: você quer mesmo a visita? O sol e a lua responderam: sim. A água entrou e entrou e entrou. Foi subindo, 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 fazendo o sol e a lua irem ao topo do telhado. Ainda uma última vez, a água perguntou ao sol: está seguro? Posso continuar a visitá-lo, amigo sol? E recebeu a mesma resposta: sim. A água entrou A água entrou e encheu o galpão até o topo do telhado. Não tendo mais lugar na terra, ao sol e à lua, restou irem para o céu, onde permanecem até hoje, tá? O que vocês entenderam dessa historinha, tá? O que ela tá mostrando pra gente? Como foi, né, que como foi que o sol e a lua foi parar no céu e eles permanecem até hoje? Porque a água, né, foi o quê? Entrando, 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 subiu, subiu, subiu e não tinha vaga mais para quê? Para o sol e para a lua ficarem perto da água. Então eles tiveram que ir para o céu, tá bom? Deu para entender? Muito bem. Agora aqui na página 6, a gente vai ter as nossas atividades em relação a este texto, tá bom? Então, aqui na primeira questão diz: marque a resposta certa. Qual é o título da história? Aí você vai ler qual é o título, vai ver lá no livro e vai ver qual é o título, tá bom? E marca aí. Na segunda é para você fazer assim: quais são os personagens da história? Aí você viu planeta, ok. Tem estrela? Não, estrela não é um personagem da história. Tem sol? Sim. Tem água? Sim. Muito bem. Aqui na terceira,
Pinte com quem o sol era casado. Com quem o sol era casado? Era com as estrelas? Não. Era com o planeta Terra? Não. Era com o quê? Com a lua. Então, você vai pintar aqui nesse a lua, tá bom? E na quarta diz, por que a água não visitava o sol? Aí você vai lá no texto e vê qual é a resposta para você marcar, tá bom? Faça lá com seu pai e com a sua mãe. Passando aqui na página 7, você vai ver que diz assim, a quinta questão. Pingos de tinta caíram num trecho do texto. Reescreva-o colocando no lugar certo as palavras que estão encobertas pela tinta. Ou seja, olha, aqui onde está essas tintas, olha, de cor azul, verde, vermelho, amarelo e roxo, vocês vão transcrever, ó, reescrever o texto aqui nesta linha, tá? E aonde está faltando uma letra, vocês vão o quê? Colocar aonde está faltando aqui no lugar dessas tintas, tá? Deu para entender? Por exemplo, aqui no texto diz: água entrou. Qual é a letra que está faltando aqui? O U. E aqui está faltando o quê? O E e o N. Entrou e entrou. Foi subindo, 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 tá? Fazendo aqui, ó. E aí você vai e coloca a letra que está faltando aí, tá? Fazendo. Então, o que é? É o F, tá? É o F e o A, tá bom? Então, você coloca aí. E assim por diante. Vai prestando atenção no texto e vai reescrever aqui nessas linhas, tá ok? Essa atividade fica aqui lá para sua casa. Quando a gente ter outra aula, vocês me mostram para a gente corrigir, tá bom? Para mim avaliar esse texto de vocês. Agora aqui na página 8, você vai o quê? De novo, vai ter que voltar lá para o texto para saber quais são as frases que não fazem parte do texto. Agora é a frase que não faz parte, que não tem nada a ver com o texto. Aí você vai o quê? Pintar, tá bom? Aqui agora na página 9, na sétima questão, a mesma coisa. Você vai ler as palavras do quadro e pinte aquelas que estão no texto. Agora é o que estão no texto, tá? Vá lá, olhe o texto e vai pintando só essas palavras que aparecem lá no nosso texto, tá bom? E a oitava questão diz, faça um desenho para ilustrar a história. E agora você vai fazer um desenho aqui neste quadrado do que você entendeu da nossa história, tá? Que tem como título Por que o Sol e a Lua vivem no céu? Aí você vai o que fazer um desenho bem bonito e vai me mostrar na próxima aula, tá bom? Por último, na página 10, a gente vai ver o que? Uma outra atividade, onde ele fala, divirta-se, tá? Para terminar a nossa aula. Ele vai dizer assim, ó, marque a resposta da charadinha. Quem é mais velho, o Sol ou a Lua? Aí você vai o quê? Ver lá no texto. Diz aqui o primeiro quadradinho. A Lua, porque ela é mais quente. A Lua é quente? Não, né? Porque ela é o quê? Ela nasce de noite não é quente, então não é esse. Os dois têm a mesma idade? Não. Então só pode ser a última, onde diz a lua, porque ela pode sair à noite sozinha. Ou seja, é uma charadinha aqui, tá? Quem quer? Por quê? Por que a lua? Porque ela pode sair à noite sozinha. Ou seja, o sol não. O sol ele já sai o quê? Acompanhado, né? Então a lua pode sair à noite sozinha. Muito bem. Por último, aqui no Cri-Cri, ó, leia a tirinha e faça o que se pede. Eu vou ler aqui esse primeiro quadradinho, tá? Diz assim, ouvi dizer que um rato já pisou grande queijo. Aí aqui, esse aqui responde, você não sabe, aquilo não é um queijo, é uma tapioca. Aí o último responde, nada disso, os dois erraram, é um novelo de lã, branquinho e fofinho.
Finho. Então, aqui, quem foi que falou aqui? Foi o rato. Aqui foi quem? O macaco. E por último, quem falou? O gato. Aí na primeira questão diz: o que você entendeu da tirinha? Que nome daria ao rato e ao macaco e ao gato? Então você vai falar aqui para mim o que você entendeu e vai dar nomes para todos esses personagens aqui, tá bom? O que foi que eles estão fazendo aqui? Eles estão observando a lua e comentando. O rato fala que parece um queijo. O macaco diz que parece uma tapioca. E o gato diz que é igual um novelo de lã. Tá bom? Deu para entender? Muito bem. Então, faça as atividades, tá bom? Na casa de vocês, pra gente na próxima aula corrigir, tá bom? Beijo da professora, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, crianças.